nome é Hernani, trabalho no Colégio Grandes Mestres em Matina na coordenação e no Colégio Estevão Magalhães de Carvalho, em Real Santana, como professor. Estamos aqui neste encontro, numa parceria dos Colégios Grandes Mestres de Matina, Arnaldo Cardoso de Real Santana, Escola Municipalizada Arnaldo Cardoso, e também Colégio Municipal Heraldo Tinoco de Matina. É uma satisfação ter todos vocês nesta oportunidade e vamos tratar aqui sobre o Setembro Amarelo, uma temática muito pertinente. Nesse momento, eu passo para a Giovane fazer o acolhimento aos alunos e profissionais do Colégio Grandes Mestres, dar uma boa noite de maneira breve e fazer um acolhimento. Bom, boa noite a todos. Eu sou Giovane Caldas, estou diretor do Colégio Grandes Mestres. É uma satisfação ter você, Danilton, Anderson, aqui mais uma vez, contando com a paciência e colaboração de vocês. A gente agradece em nome da escola, aos professores, aí aos visitantes da casa, né, de estudantes de várias escolas do município de Matina, de Riacho também. Nesse momento de isolamento social, acho que eu falei à tarde numa live que nós fizemos com o pessoal da professores, que o legado desse momento é essa aproximação virtual. Eu acho que isso vai ser um legado que vai ficar, infelizmente, dado pela doença, um legado que vai ficar para as escolas, né, e a gente mudar a nossa forma de ser. Acho que daqui para frente, o ser terá que ser mais importante do que o ter. Eu acho que isso vai ser o grande legado da gente sair dessa pandemia, dessa confusão toda. A gente não tem uma data certa de quando vai sair disso. Eu acho que, eu penso que a escola que nós conhecemos até 18 de março, ela não existirá mais, ela não voltará mais do que era, então a gente tem que estar preparado para outras formas de relacionar com as pessoas, de vida, inclusive, do dia a dia nosso. Então, é importante esse tipo de trabalho, de atividades, porque essa pressão psicológica, ela vai ser grande, né? As consequências dessa pandemia, desse isolamento, especialmente na juventude, vai ser algo ainda que não se tem ainda muito certeza do que pode ou vai acontecer. Então, os psicólogos terão aí muito trabalho pela frente, muitos estudos a fazer. Tá? De qualquer forma, desejo a vocês aí um bom trabalho, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, a casa é nossa. Um abraço a vocês. Valeu, Giovane. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira iniciada em 2015 de promoção da qualidade de vida e redução de práticas de autogestão. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates e reflexões sobre o tema e alertar a população sobre a relevância de conhecer sobre o assunto. E aqui nós teremos hoje, na condução dos trabalhos, Anderson Carvalho, psicólogo, especialista em saúde mental, uma pessoa com muita competência. Se a temática fosse outra, poderíamos apresentá-lo citando outros títulos acadêmicos e de atuação social. Edemilton Alves, pedagogo, especialista em saúde mental, com ênfase em CAPS e dependência química, dois profissionais de grande competência, que eu tenho grande admiração, e nós estamos com o propósito de refletir em torno de 3 objetivos principais nesta noite. Primeiro, refletir sobre o alto estado de saúde mental, orientar sobre a prática de atitudes adequadas para a promoção de vida e redução do sofrimento mental, e também prevenir contra atitudes agressivas decorrentes do sofrimento mental. E aí, eu vou passar a palavra neste momento para Anderson. Ele tem aí um tempo aproximado de 20, 25 minutos, isso varia, ele tem toda a liberdade, e posteriormente para Edemilton. Com você, Anderson. Boa noite a todos. Estão me ouvindo, beleza? Ótimo. Eu agradeço pelas palavras gentis e agradeço pela honra também, mais uma vez, de estar com o pessoal de Matina, né? Agradeço vocês, porque tive a oportunidade de conhecer, juntamente com o Del, né? Tivemos lá uma vez com os alunos também, e que seja uma noite boa de reflexão para todos nós nessa temática. Eu quero começar dizendo uma coisa que acredito que todo mundo sabe. Às vezes a gente se esquece. A vida dói. Viver é difícil. Existir é complicado. Os antigos, gregos, judeus, os povos antigos já haviam percebido isso. O judeu Salomão chega a dizer no livro de Eclesiastes: tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao injusto, ao bom e ao mal. Os gregos diziam que a vida, existe uma parte da vida que é o que eles chamam de tragédia. Volta e meia a vida se quebra. Volta e meia alguma coisa não dá certo para nós. Nós já nascemos chorando. O que demonstra que viver dói. Viver é difícil. Mas a gente vai perdendo essa consciência, né?
O ambiente que a gente vive, ele é muito agressor. Então a gente passa por situações que agride o nosso corpo, agride o nosso cérebro, agride a nossa mente. Cada um de nós passa por situações de dor. Tanto aquelas pessoas que têm piscina em casa, como aquelas que não têm em casa. A vida dói para todos. E em psicologia, há um conceito que eu acho muito interessante a gente entender. É o conceito de dor. O que é que os autores chamam de dor? Dor é tudo aquilo que nos acontece que não depende de nós. Tudo aquilo que a vida traz que não está em nossas mãos. Que não foi a nossa culpa, vamos dizer assim. Você nasce numa família que você não escolhe. Você nasce com um corpo que você não escolhe. Você nasce numa situação, num contexto que você não escolhe. Doenças aparecem em nós ou naquelas pessoas que nós amamos. Volta e meia perdemos alguém. Quer seja parente, quer seja amigo. Então o ambiente da vida, esse mundo em que nós vivemos, nos agride. Esse ambiente nos fere de alguma forma. E isso, viver é muito difícil. Então dor acontece em todos nós. Todos nós passamos pela dor. Porém, existe um outro conceito, chamado de sofrimento. O que seria o sofrimento? Ana Maria Feijó, uma psicóloga, ela diz o seguinte: sofrimento é a reflexão sobre a dor. É quando a gente começa a pensar e dizer, por que aconteceu comigo? Por que justamente comigo? É a raiva da dor. E isso, algumas pessoas começam a desenvolver e achar que a dor delas é maior. Então, existem muitas pessoas sofrendo. Nesse contexto de sofrimento, de dor, de enfrentamento da vida, às vezes adoecemos. Às vezes achamos que a vida não tem muito significado. E aí que entra a importância dessa reflexão, dessa conversa nossa. Por exemplo, pensando sobre a nossa saúde mental, a saúde mental de todos nós, de cada um de nós. A gente se preocupa com o corpo, a gente se preocupa em fazer exercícios, o que é bom, saudável, ajuda inclusive na própria saúde mental, mas às vezes a gente se esquece de cuidar da mente. A gente se esquece de cuidar de nós, de parar um pouco. E na sociedade que a gente vive, nessa cultura que a gente vive, nos ensina a vencer. Você tem que vencer, a ideia é que você vença sempre. Né? E é como se a vida fosse fácil. E ela não é. Se formos conversar com os nossos avós, ou mesmo pais, a gente vai perceber que eles sofreram. A geração de hoje já nasce com a vida mais fácil, embora também tenha a dor, passe por dor. E volta e meia, nossa vida se quebra. Por isso que, em se tratando de prevenção de suicídio, nós precisamos ficar atentos com alguns sinais que uma pessoa pode dar. E esses sinais indicam que ela não está bem. Por exemplo, frases do tipo: não vejo mais sentido na vida. Gostaria de dormir e não acordar mais. Acho que eu não deveria existir. Esse tipo de frase, às vezes aparece em Facebook, às vezes no status da pessoa. Frases que conotam despedida ou desilusão com a própria vida. Essas frases são sinais que, quando a gente atentar, perceber, possivelmente aquela pessoa não está bem. Então é bom ficar atento. Outros sinais são o que aparece no comportamento da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está muito acostumada a ser alegre e se relacionar com todo mundo, de repente você começa a perceber ela se isolando.
ou então vai diminuindo o relacionamento com as outras pessoas, ficando mais triste, mais dentro de casa. Isso num período ininterrupto de 2 semanas. Algo está acontecendo. É um sinal. Uma pessoa que nunca, por exemplo, foi de se embriagar, e de repente ela começa a seguir por um caminho de beber e beber sempre, até o ponto de ficar intoxicada pelo álcool, é um sinal. Comportamento compulsivo, comportamento que a pessoa nunca teve. Não era comum dela. E, de repente, aquela pessoa começa a desenvolver tais tipos de comportamento. São comportamentos perigosos. São sinais no comportamento da pessoa, que a gente precisa ficar atento a isso. Né? Então, assim, uma pessoa ela não pensa em se matar do nada. Ninguém acorda de manhã e diz assim, eu vou me matar. As coisas não acontecem assim. Há uma história, há um processo. A pessoa vai adoecendo, vai entrando em um nível de sofrimento, ela começa a apresentar sinais. Eu já atendi pessoas que elas chegaram a gravar vídeos e mandar para os seus amigos. Elas estão querendo dizer alguma coisa. Né? Começa a se despedir. É preciso ficar atento a esses sinais. E quais são os fatores de risco? Quais são os fatores que podem contribuir para um adoecimento mental e, consequentemente, para um suicídio? Não é que causa, não é uma relação de causa e efeito, mas pode contribuir. Por exemplo, se a pessoa tiver na família um caso de adoecimento mental, é um fator de risco. Se na família de alguém houve alguma pessoa que teve um transtorno mental, quer seja depressão, ansiedade, qualquer transtorno, é um fator de risco. Não é que essa pessoa vai adoecer, mas ela tem mais chance de adoecer. Entende? Outro fator de risco. Algum abuso que ela sofreu na infância. Qualquer tipo de abuso que ela sofreu enquanto criança. Ou ela sofreu, ou teve a oportunidade de ver. Talvez agressão entre os pais. Algo que aconteceu na infância dela e que a agrediu. Né? É um fator de risco. Uma pessoa dessa tem mais possibilidade de entrar em um sofrimento mental do que alguém que nunca passou por isso. Outro fator de risco que pode acontecer, fator que a gente deve ficar em alerta. Uma doença não psiquiátrica. Uma doença que seja grave. Por exemplo, se a pessoa teve um câncer. Talvez ela nunca teve uma depressão, nunca teve um problema de ansiedade ou transtorno do pânico, mas ela teve uma doença grave, como um câncer, por exemplo. Ou qualquer outra doença assim, que a impactou de uma certa forma. Então, isso acaba sendo considerado um fator de risco. Né? E outro fator de risco são situações do tipo, por exemplo, desemprego. O desemprego para uma pessoa que está acostumada a trabalhar, isso atinge muito a pessoa, sabe? Isso traz muito sofrimento. Né? Então, a pessoa, às vezes, é levada a um nível de sofrimento justamente pelo fato de ter perdido aquilo que traz ao sentido de ser útil para ela. Entende? Então, são fatores que a gente deve ficar espertos, né? Que a gente deve ficar atento. E o uso de álcool e outras drogas também são fatores de risco. Agora, quais são os fatores de proteção? Quais são aqueles fatores que podem ajudar a gente ter menos chance de ter um adoecimento mental, ou menos chance de praticar, por exemplo, o suicídio, né? A morte voluntária. Fatores de proteção, e esses eu quero destacar bastante. Um dos fatores de proteção, quando você tem pais ou família que está presente na sua vida, que lhe dá um suporte, uma supervisão. Pais e família que se preocupam, que estão de olho em você. Porque, às vezes, você tem alguns pais que acabam abandonando os filhos, né? Entregam os filhos. Entregam até para a escola, achando que a escola tem toda a obrigação de cuidar de tudo. E esquece de supervisionar esses filhos. Né? Então, uma família que dá um suporte, uma família presente, é um fator de proteção. Uma pessoa que tem uma família assim, ela tem menos chance de adoecer. Um outro fator de proteção é quando você está ligado
a um grupo. Quando você está, por exemplo, grupo de amigos, grupo que lhe fortalece, grupo de igreja, grupo de associação, quando você está ligado a esse grupo, você tem menos chance de ter um adoecimento mental. E, obviamente, menos chance de pôr fim à sua própria vida. Um outro fator de proteção é a questão da espiritualidade, a fé. Quando você está engajado em algo que traz a espiritualidade, a religião, a fé, isso é comprovado cientificamente. Pessoas que encontram sentido na vida, elas têm menos chance de praticar, por exemplo, o suicídio. Há um autor chamado Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido, e ele passou por sofrimentos terríveis, porque ele era judeu, era um psiquiatra judeu, e ele passou pelo campo de Auschwitz, ele foi torturado, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E ele percebeu uma coisa, que existiam pessoas ali que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda aquela dor, eles não se matavam. Eles não desistiam da vida. E ele começou a pesquisar o porquê. Por que disso? E ele percebeu que eram pessoas que encontravam na vida algum sentido, alguma razão para existir. Alguns encontravam na religião, outros encontravam na própria família, outros até no trabalho. Eles pensavam assim, quando eu sair daqui, eu vou voltar para o meu trabalho. E isso os mantinha vivos, apesar de todo o sofrimento. Então, encontrar sentido na vida é muito importante, é um fator de proteção para as nossas vidas, né? Então, essas coisas a gente precisa ficar atento, porque serve para a nossa saúde mental. E uma outra coisa que é interessante falar é que o próprio ato de falar sobre isso, de falar sobre suicídio, de falar sobre depressão, de falar sobre adoecimento mental, já é algo terapêutico. Porque geralmente as pessoas pensam o contrário, né? As pessoas pensam assim, não vamos falar sobre isso, principalmente quando é suicídio, não vamos falar sobre isso porque a pessoa já está pensando em se matar, ela pode querer, né, pode disparar ali uma atitude de morte. E não é. Na verdade, o falar sobre isso, debater sobre isso, o se colocar à disposição, é um fator de proteção. Acaba servindo de muito mais de ferramenta terapêutica do que um fator de risco. Né? Então, assim, eu gostaria que vocês ficassem com isso na mente. A vida dói. A vida é difícil. E nós, nessa vida, nós somos agredidos pelo ambiente. E mais cedo ou mais tarde a vida acaba se quebrando. Mas, quando a gente percebe que na vida tem um sentido, quando a gente percebe que existem pessoas que estão se importando conosco, quando nós percebemos que estamos cercados de suporte, de pessoas que se interessam por nós, que amam as nossas vidas, isso é um fator de proteção. Eu fico por aqui e deixo aberto para perguntas depois. Certo? Obrigadão. Muito bem, Anderson. Você fez uma exposição curta, precisa, parabéns. Registrar aqui, daqui a pouquinho a gente discute. Vamos ouvir também Edemilton, mas antes queremos registrar aqui a participação também, a presença de Isaura Francisco, coordenadora da Escola Municipalizada Arnaldo Cardoso, conosco, nessa webconferência. E agora, para sermos mais objetivos, vamos passar para Edemilton fazer a sua fala também. Fique à vontade. É um imenso prazer estar participando aqui dessa live, né? Um bate-papo bastante interessante. Eu sou professor, trabalho na Escola Arnaldo Cardoso e também em uma escola no município de Igaporã. Trabalho no Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. E aqui, neste momento, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do papel da escola. Meu colega Anderson já explanou muito bem a questão sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da vulnerabilidade, né, das pessoas a chegarem a ponto do suicídio. Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a questão do papel da escola frente a essa temática, né? Isso para alunos e também para os colegas professores, né? E a comunidade como um todo, né? A escola ela faz um papel de promoção e prevenção. Isso também os pais também têm essa tarefa, né, de estar fazendo a promoção e a prevenção.
Algumas pessoas se confundem muito a questão da promoção e a prevenção. Andam juntos, mas há uma diferença. Promover a saúde mental é você usar os artifícios que você tem, do conhecimento que você tem, é você, como o Anderson acabou de dizer aí, você propiciar um meio onde o ser ele se sinta bem, ele tem uma razão para viver. Né? Isso faz muito a diferença. E nessa promoção, nós temos muitos professores que são, eu considero assim, heróis, porque às vezes ele, com o conhecimento que tem, ele acaba assim, se doando, além de estar dando a sua matéria, ele acaba fazendo esse papel e muito bem. A escola tem desenvolvido isso, essa promoção. Tem professores que têm aquela capacidade de estar ali orientando. Tem amigos mesmo ali do grupo que tem essa capacidade de estar percebendo quando alguém está ali vulnerável, quando alguém está passando por um problema. Né? E isso é de fundamental importância, que os gestores, né, coordenação, direção, escola, os pais, na família, percebam aquelas pessoas que têm mais um jeito para poder lidar com determinadas situações. Isso é de fundamental importância. Então, isso nós chamamos de promoção. Você usar aquilo que você já tem ali. Né? Não é necessário estar somente procurando uma clínica psiquiátrica para resolver essas situações. Se fosse assim, todo mundo já teria que estar em clínicas, né? Porque todo mundo passa por dificuldades, passa por momentos de tristezas, né? Situações onde nós vimos assim, quase que perdidos. Mas, assim, nessa promoção, nós encontramos amigos, encontramos ali pessoas que não têm uma formação, mas que têm ali um determinado conhecimento ou uma facilidade para poder estar ajudando isso. A gente vê também nas igrejas, né, nos grupos, tudo de fundamental importância. Também nas redes sociais, aqueles grupos, encontram um apoio, encontram alguém que dê, assim, uma palavra amiga. Na escola, principalmente, nós professores de gestão escolar, precisamos estar atentos a isso. Às vezes, esses nossos alunos, eles têm essa facilidade de escutar mais o seu colega mesmo do que um professor ou outra pessoa. Então, descobrindo ali um colega do grupo que possa estar ajudando, isso é de fundamental importância. E a questão da prevenção, falando de promoção e a questão da prevenção, a prevenção ela é extremamente importante. Né? Eu trabalho nas escolas sempre com um projeto de vida, o projeto de amor à vida, e isso ajuda bastante, esse projeto de prevenção, que é uma valorização à vida. E vai estar instrumentando tanto aos professores, coordenadores e também aos pais, aos próprios alunos, com informação. A informação ela é fundamental, e essa informação está ligada à questão da prevenção. Então, quanto mais temos informação, menos erros cometemos e mais nós temos facilidade para poder estar abordando, para poder estar, digamos assim, aconselhando e também estar levando essas pessoas a estar sanando as suas dificuldades. Também nós não podemos fazer da escola uma clínica psiquiátrica, né? Às vezes nós pegamos também todos os problemas e queremos resolver. Existe uma rede em todas as cidadezinhas, né? Riacho, Matina, Igaporã, por serem cidades bem pequenas, mas existe uma rede da saúde, né, e da assistência social, e que nós, como comunidade escolar e também a família, precisamos conhecer, né, para poder estar trabalhando isso. E cada um vai ter uma informação. Né? Por exemplo, nós temos o CAPS. Nós achamos que o CAPS só são para aquelas pessoas que têm uma doença mental, ou já mais grave, ou um dependente também que esteja assim, bastante grave, mas não é somente para isso. Né? Nós temos um aluno que às vezes está mutilando, temos um aluno que está passando por um sofrimento mental, nós precisamos estar orientando esse aluno a quem buscar, né?
E isso ajuda bastante a estar, assim, ajudando essas pessoas a se livrarem desse mal que tem, assim, perdido muitas vidas, né? Muitas pessoas que têm, assim, se perdido. E nós, como professores, e também, assim, os pais precisam estar atentos e fazendo esse papel de promover a saúde mental e trabalhar com a prevenção, né? Essa valorização à vida. Nós vemos muitos adolescentes, essa frase antes já citou, que sempre eles questionam, me dê uma razão para viver. Né? E nessa me dê uma razão para viver, ele está ali com um grito de socorro. E às vezes nós podemos estar ajudando ele a estar redescobrindo o real valor à vida. Né? E assim, quando ele começa a descobrir que a vida ela tem sentido, que a vida é difícil, mas que nós precisamos valorizar, ele começa a enxergar e ver outros caminhos a seguir. Né? Então, assim, a prevenção ela é fundamental. E a prevenção ela precisa de muitas informações. Precisa de muita informação. E tem sido um tabu trabalhar com a questão da saúde mental. Se perguntarmos a uma criança, um adolescente, um jovem, para falar sobre a questão de problema cardíaco, hipertensão, ele vai dar um monte de explicações, né? E se falar como prevenir, ele também tem algumas orientações sobre isso. Mas quando pedimos para falar sobre a questão da saúde mental, pouco ele tem informação. E ainda mais quando se fala da prevenção. Como se prevenir para ter uma boa saúde mental. Então, eles têm, assim, muita dificuldade para poder falar sobre isso. Exatamente porque pouco se fala sobre o assunto. Então, quanto menos informação tem, mais eles estão vulneráveis. Mais eles têm dificuldades em viver bem e ter uma boa saúde mental. Então, assim, eu continuo aberto para perguntas aí, e está participando juntamente com o grupo, e falando assim, que a escola, ela tem esse papel, de estar fazendo a promoção e a prevenção. E que a família também, que é a base fundamental, ela precisa também, juntamente com a escola, fazer essa promoção e a prevenção. Né? Uma das vulnerabilidades também, um escape, eu digo, para muitos jovens, é a questão do uso abusivo de álcool e de outras drogas. Às vezes eles veem ali como se fosse uma saída. Né? Eu tenho assim, conversado com muitos adolescentes e pessoas já adultos que começaram a fazer uso abusivo ali na infância. E por isso eles enveredam por este caminho e é muito difícil e acabam, assim, muitos se perdendo a vida. E quando se fala da questão também do suicídio, não somente a pessoa ela tirar a própria vida, mas quando um jovem, eu vejo muitos aí, que fazem o uso de substâncias psicoativas, uso de álcool, de outras drogas, e estão sob o controle de um veículo, ele está, assim, acabando fazendo um ato de suicídio. E isso nós vimos um número muito alto de acidentes, coisas assim semelhantes. Então, assim, eu deixo aberto para perguntas, por enquanto só isso. Edemilton, você também foi muito bem, muito clara a sua explanação. E aqui, eu havia listado algumas perguntas, mas vocês já tiraram praticamente todas as dúvidas durante as falas. Vou fazer aqui uma pergunta para Anderson, e na sequência uma para você, Edemilton, e abrir para que as demais pessoas presentes possam interagir à vontade com vocês. Portanto, quem quiser elaborar a pergunta, para passar através do chat, ou abrir o microfone e perguntar, pode ficar à vontade, que eu passarei nesse instante. Anderson, existem práticas ou comportamentos recomendados para ajudar a manter a saúde mental e prevenir atitudes de autoagressão, sei lá, caminhada, alimentação adequada, o maior acolhimento da família? E qual o momento que você acha que é o momento limite para buscar uma ajuda profissional? Tudo que te faz bem, no sentido de, se você gosta de praticar exercício físico, isso ajuda a diminuir sua ansiedade. Quando você pratica exercício, o cérebro libera dopamina. Então você tem sensação de relaxamento.
Isso é bom, isso é saudável, né? Então, se você tem vínculo com grupos de amigos, com grupo de igreja, de associação, isso também ajuda a você manter sua saúde mental. Uma alimentação saudável também contribui, né? O não uso de, por exemplo, álcool e outras drogas, porque todo e qualquer uso de droga agride o cérebro, agride o corpo humano, e isso prejudica. Mas, assim, esses comportamentos do tipo, você praticar exercício, você ter uma vida saudável, você construir laços de amizades duradouros, firmes, né? Essas coisas ajudam na prevenção da saúde mental. E principalmente fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, se você é um cara que gosta de roça, dessas coisas, de contemplar a natureza, isso faz bem, certo? Isso te faz bem. Andar de bicicleta, ou estar sempre com amigos que tenham conversas, né, agradáveis. E principalmente quando você encontra sentido na vida. Quando você entende o porquê que você está aqui. Quando você entende seu papel nesse mundo. Isso ajuda muito. Se tem algo lhe incomodando, se você está sofrendo de alguma forma, é bom compartilhar, né? Se é um sofrimento, por exemplo, que já está... Você não está dormindo direito. Você não está se alimentando direito. Você está deixando de fazer coisas que você gostava de fazer, né? Você está tendo uma diminuição do seu comportamento de coisas que você gostava de fazer. Por exemplo, você gostava de ir nas reuniões de família, essas coisas assim, ou então na casa de algum amigo. Se você está diminuindo esse tipo de comportamento que era normal na sua vida, era prazeroso na sua vida, isso é um momento de ficar esperto, né? Se você está passando por alguma angústia que não está conseguindo resolver, ou pelo menos não está conseguindo conviver com essa angústia sozinho, é bom compartilhar, né? É necessário procurar um profissional. Ok. Foi isso, né? Anderson, ótimo, acho que ficou muito claro. Você falou da questão de exercício físico, da pessoa se sentir bem. Eu tive frequentando a academia um tempo antes da pandemia, não é? E às vezes a gente percebia que algumas pessoas se comparam muito uma a outra, ficam olhando, tô bem, não tô bem. Algumas pessoas chegam a tomar até alguns produtos anabolizantes para crescer o músculo rápido. Alguém está feliz porque está bonito diante do espelho na academia. Então tem essas questões que aí devem ser consideradas, não é? Então, o exercício físico não para competir, para atender às necessidades do mercado, da sociedade, mas para você realmente se sentir bem. Isso eu quis trazer esse raciocínio. Ok? Algum comentário? Veja bem, Fernando. Quando a gente começa a desejar ser um outro que não nós mesmos, isso já começa um sofrimento. Então, uma coisa é você praticar um exercício físico. Uma coisa é você comprar uma roupa porque você gostou da roupa, certo? Uma coisa é você estar em um lugar porque você gosta daquele lugar. A outra coisa é quando você quer ser um outro. Quando você começa a viver para as outras pessoas ou para a aprovação das outras pessoas. Isso vai instalando um sofrimento, né? Ser você, aceitar o que você é uma das coisas mais saudáveis que existe, psicologicamente falando. Porque às vezes as coisas andam junto, e para deixar bem claro, não é? Às vezes muitos jovens frequentam muito esse contexto, não é? De academia, e aí podem incorrer nesse erro. Uma pergunta aqui também para Edemilton. Nesse trabalho de promoção e proteção da vida, percebo que às vezes há dúvidas sobre o papel da escola. Até onde a escola deve atuar e quando deve buscar apoio. Numa situação, por exemplo, de um aluno que apresenta algumas atitudes estranhas, frases como o Anderson mencionou, do tipo, frases de despedidas, coisas desse tipo. A escola ela tem que trabalhar em rede. Uhum. E assim, a escola ela precisa conhecer a quem buscar essa ajuda. Por exemplo, existem algumas escolas que têm até psicólogos, né, que trabalham ali. Existe também na própria rede de ensino, né, do município, assim, sempre há um psicólogo à disposição das escolas, né? Talvez não tenha um para cada escola, mas sempre há um no município. E aí a direção, a coordenação tem que estar buscando isso. Existe o CAPS, o CREAS, né, que são órgãos responsáveis por isso também. Principalmente o
existe o CREAS, né? Que são para ver esses alunos que estão em vulnerabilidade, né? E aí está encaminhando para esses órgãos. E também existe o CAPS, né? Casos mais assim, digamos, graves, pode estar encaminhando para o CAPS. E os próprios professores também, e eu já digo de forma geral, poderia ter mais formação, né? Para poder estar conhecendo um pouquinho mais sobre a questão da saúde mental. Eu digo que no papel de prevenção, a informação é a melhor coisa. Então, o professor, como um instrumento digamos assim, de ensino, ele tem que ter essas informações, está passando essas informações para os outros órgãos competentes. E, às vezes, a escola peca um pouco em querer resolver também situações em que seria de um profissional assim, específico da saúde mental, psicólogo, o caso mesmo de um psiquiatra. E aí eu fico ali tentando ajudar, dando conselhos, e às vezes não ajuda muito. Então, deve haver essa parceria com essas redes, está encaminhando a quem de direito. Nesse momento, a gente abre para uma interação aí entre as demais pessoas participantes. Aqui não se trata de um encontro formal, mas, vamos dizer assim, um encontro de orientação, um encontro amoroso, e vocês agora têm a oportunidade de fazer perguntas, sejam alunos, professores, coordenação, direção, as pessoas presentes. Antes falou mais cedo que ninguém levanta de manhã e diz assim, vou morrer hoje, vou me matar. Isso é verdade, ninguém faz isso. Eu estava pensando aqui o seguinte, como é que a gente pode, na escola especialmente, pode identificar esse momento, que há aquele momento de tristeza, que é uma situação que aconteceu em casa, com uma briga com o pai, uma discussão com o namorado e tal, aí é uma tristeza momentânea. E tem há uma separação, há como esse limite do que é essa tristeza que leva à depressão e para um suicídio. Qual é o limite para a gente, para a pessoa de fora olhar para o indivíduo e dizer assim, olha, essa pessoa precisa de ajuda. Porque às vezes o paciente, se é que assim posso falar, ele não percebe isso, né? Então é alguém de fora que percebe, há um limite, qual é o sinal? Olha, esse sinal aqui dessa pessoa precisa de ajuda. Que há essa oscilação de temperamento, de comportamento. Então, existe na escola especialmente, mas a gente lida com jovens, adolescentes, isso é comum, esses altos e baixos, né? Numa escola é muito mais difícil identificar, eles não se abrem com a escola, eles se abrem com o coleguinha, mas com a gente, como professor, não. Então, há um limite para identificar isso na escola, ou no dia a dia do aluno. Veja bem, esse ser humano, esse sujeito, ele não está só na escola. Ele é um ser em comunidade. Então, ele está cercado de pessoas. E, principalmente, da família. Né? Principalmente dos pais. Então, assim, não é só a escola que vai perceber mudanças de comportamento. Mas, principalmente, pessoas que estão ao redor. Quando se fala em Setembro Amarelo, talvez as pessoas não saibam, a cor amarela foi escolhida justamente porque era a cor do carro que um rapaz, um jovem, tinha acabado de reformar. Né? Ele tinha um carro amarelo lá nos Estados Unidos, e ele tinha reformado esse carro, aparentemente, né, estava bem, e ele praticou o suicídio, mesmo após ter reformado esse carro. Então, assim, uma das perguntas importantes é aonde estão os pais? Porque há uma mudança de comportamento, e agora eu entro na sua pergunta. Uma coisa é você estar triste hoje. Você ficou chateado por algum evento na sua vida. Todos nós passamos por isso. A diferença do sofrimento mental é que há uma diminuição dos comportamentos normais da sua vida. Por exemplo, se você está triste hoje e essa tristeza se prolonga por 2 semanas, você está com sofrimento instalado. Se você está triste hoje, esse aluno, essa pessoa está triste hoje, e ela começa a escrever no caderno, gostaria de partir, ou de dormir e nunca mais acordar, ela começa a se isolar, ela está modificando o comportamento dela. Sinais começam a aparecer. Entende? Ele não é uma tristeza de porque você tirou uma nota baixa na prova. É uma tristeza contínua. Não é uma tristeza porque alguém na sua família está sofrendo.
Mas é uma tristeza que te impede de, por exemplo, sair do quarto. Que está impedindo desse adolescente ou dessa criança, quem quer que seja, dormir. Né? Então, o rendimento começa a cair. Essa pessoa está num patamar de comportamento. De repente, o rendimento escolar começa a cair. A interação dela com o grupo começa a diminuir. Se era uma pessoa alegre, se gostava de cantar, está diminuindo esses comportamentos. São sinais que vão aparecendo. São sinais que vão aparecendo. Ou essa pessoa começa a aparecer com marcas no corpo, né? De automutilação. Ele está em sofrimento. Ela está em sofrimento. Né? Por isso que eu disse que não é do nada. Mas é diferente de uma tristeza porque você discutiu com alguém, por exemplo. Se isso perdura, né? Principalmente 2 semanas você está no mesmo comportamento, diminuindo, porque a depressão é uma doença incapacitante. Você vai perdendo a capacidade de agir da forma que você agia. Você vai perdendo energia. Entende? Você vai deixando de ter energia para estudar, ou para trabalhar, ou para frequentar os lugares que você gostava de frequentar, tinha costume de frequentar. É um sofrimento diferente, é um sinal diferente. Ficou claro. E nesse momento a gente abre para que mais pessoas façam perguntas, esclareçam dúvidas. Tivemos aí a participação de Giovanni, e foi uma pergunta bem pertinente. Anderson trouxe uma explanação muito clara. Boa noite. Ednei. E aí, meu querido? Beleza? É muito bom ter você também, meu querido. Ô, rapaz, prazer, tudo bem? Professor do Colégio Grandes Mestres, está aí sempre junto nesse trabalho. Minha pergunta vai para o meu nobre colega aí de faculdade. Beleza, Anderson? Tudo bem? Mas veja só, a minha pergunta é a seguinte, Anderson. Eu vejo muito a questão de um estigma muito grande por parte das famílias em vamos dizer, identificar o indivíduo que está com esses problemas que você acabou de relatar aí. Eu não sei se por conta da tradição, né, as famílias acabam protelando ou fingindo que não vê, por uma questão cultural, porque há muito tempo se fala, né, se propaga que quem procura psicólogo é doido, é louco, né, você há de convir comigo. Mas a minha pergunta é a seguinte, muitas famílias costumam misturar uma coisa com a outra, religião, confundir a questão da religião com a doença em si. O que você tem a dizer sobre isso, Anderson? Que alegria falar contigo, meu querido. Que honra. Essa observação sua não é só sua. Eu vejo muito isso, sabe, Ednei? Assim, eu fico pensando sobre isso. É porque não é que a família não quer ver. É porque ver o outro doente também dói. Então é como se fosse uma negação, sabe? Quase que inconsciente essa negação. Eu percebo nas famílias a preocupação, assim, quando chegam até mim. Quando ele vai ficar bom? Sabe? Como se fosse uma coisa que tira. Ele foi para o psiquiatra. Ele está tomando a medicação. Mas com quanto tempo ele fica bom? Quer dizer, é como se a preocupação não fosse nem o sujeito em si. O porquê que ele está sofrendo. Qual a explicação, como ele vê o mundo, sabe? E aí fica assim, é como se fosse assim, negando essa dor do outro. Sabe? Porque, e você observa isso, não é uma questão de só falta de conhecimento técnico, porque você observa isso muitas vezes em pessoas que têm o conhecimento técnico. Mas ver um filho sofrendo, ver um filho, uma filha com depressão, dói muito. Sabe? Então, para esses pais aceitar isso, ou pelo menos enxergar isso, é muito difícil. A questão religiosa, observe como pode ser fator de proteção, né? Porque a religião traz sentido para a existência, porque o homem religioso, o humano religioso, diz Mircea Eliade, ele se sente conectado a algo maior, certo? A pessoa, qualquer que seja a religião, a pessoa de fé, a pessoa que tem espiritualidade, ele se sente conectado a algo maior. Isso é um fator de proteção. Porque você pensa assim, eu estou aqui por um motivo, certo? Eu não estou sozinho, eu estou existindo por um motivo. Isso é muito bom. Quando é que prejudica? É quando você começa a achar que, por exemplo, a pessoa está adoecendo por ela não ter fé.
Entende? Então, isso é prejudicial. Só que o curioso é que a pessoa não pensa assim quando tem diabetes. Ninguém diz assim, você está tendo diabetes, você está com pouca fé, né? Você não está bem com Deus, né? Quando você tem pressão alta, ninguém diz assim, fulano está distante de Deus, né? Geralmente eu começo a dizer, quando está no nível assim, de doença mental, né? Depressão, ansiedade. Mas também por quê? Porque esse tipo de sofrimento é inonimável, é indescritível. Pega de surpresa, não é uma coisa que simplesmente você fala assim, vou tomar aqui um xarope e a pessoa vai ficar boa, sabe? Traz um sofrimento para a família inteira. Então, às vezes é muito mais, traz muito mais alívio quando você diz assim, fulano está com falta de fé, está assim porque não acredita em Deus. Mas você estava com diabetes e estava achando que estava com fé, entende? Então, essas coisas a gente tem que ficar esperto para isso, né? Mas o sofrimento mental é um sofrimento terrível. Esse preconceito, que é um preconceito, né, sobre a questão da depressão, né, que leva ao suicídio, principalmente aos jovens, ela tem prejudicado? Você vê assim como um prejudicial ou tem melhorado? Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? O preconceito prejudica porque ele lentifica, ele faz com que a pessoa demore de ajudar o outro. Em que sentido? Fulano tá assim porque, sabe, é fresco, porque não tem, vamos dizer assim, você tá fazendo corpo mole. Então, o preconceito acaba lentificando, ao invés de agir rapidamente, intervir rapidamente, o preconceito faz com que a pessoa arraste o sofrimento por mais tempo. Isso é prejudicial. Né? Quando diz assim, não vou levar para o PSF, ou não vou levar para o psiquiatra, ou não vou levar para o psicólogo, não, porque ele tem tudo. Eu escuto muito isso de alguns pais. Ele tem tudo. Como se o ter tudo fizesse você um super-homem. Entende? Então, o preconceito ele vai fazendo com que a pessoa, ao invés de tomar atitude, se isente, né, dessa atitude. Agora, é claro que hoje em dia, com as discussões que está tendo, isso vai diminuindo, né? Mas ainda existe, sim. Existe muito. Né? Principalmente buscar ajuda. Porque imagine, Ednei, uma coisa é você ter uma doença que se toca, que se vê. Você tem um corte no braço, você quebrou uma perna, certo? Você está com problema no fígado, aí você tem a tomografia. A outra coisa é você estar com uma doença que não se toca e não se vê. Aí as pessoas, mas como fulano está assim? Entende? Por que ele está assim? E esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, vai fazendo com que, ao invés de buscar ajuda, a pessoa continue no sofrimento. Anderson, se quiser trazer mais uma orientação, um fechamento, assim como Edemilton, a gente passa para vocês e, na sequência, vamos encerrar. De maneira breve, por favor. Eu quero deixar o número do 188, que é um número nacional, né, para a questão da prevenção do suicídio. E esse número, você que está se sentindo triste, que quer conversar, pode ligar para 188 e vai ter profissional de plantão, qualquer horário, viu? Vai ter profissional de plantão para te escutar, capacitado para te escutar. E quero deixar alguns sites também que pode ajudar os alunos a dar uma pesquisada, que é o site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá tem informações, artigos, links, tem todo o material para você dar uma olhada, dar uma estudada sobre isso, CVV. O outro site é setembroamarelo.com.br, também tem muita informação. E o setembroamarelo.org, viu? Então, esses sites trazem informação, panfleto, artigos científicos, enfim, dá um material bom para você pesquisar e se interessar mais sobre esse assunto. Certo? Muito bem, Anderson. Edemilton? Mas só quero assim, agradecer, né, a atenção de todos, né, participação aí de alguns amigos, colegas de trabalho, né, e dizer assim que nós estamos à disposição aí para as escolas, para estar ajudando, né, de maneira assim, forma que precisar, e dizer aos professores, né, que assim, estejam também mais atentos com a sua própria saúde mental. Nós temos assim, um número grande de
profissionais da educação que estão, assim, adoecendo, né? Então, nós precisamos também nos cuidar melhor, buscar, assim, a ajuda necessária. Então, meu boa noite a todos. É isso. Então, a gente que agradece muito a vocês dois, contribuíram de maneira muito grande.